saúde é por conta do governo. Os livros que nós conseguimos comprar e trazer, livros em espanhol, livros em inglês, eles vêm com o valor deles gravado, né, impresso na capa. Eles são subsidiados pelo governo. Então eu trouxe mapas anatômicos, que aqui eu pagaria uma fortuna, eu paguei $5 na época. É o preço de custo, praticamente. Preço de custo, entendeu? Então, assim, o material muito barato, as agulhas são autoclavadas, elas não são... descartáveis. Quer dizer, na época, né, em 96, tá, gente? Não sei agora como é que está isso, mas em 96 elas eram autoclavadas. E a medicina tradicional chinesa, as pessoas acham muitas vezes que é somente acupuntura, né? Aqui no Brasil a gente vê assim, muita acupuntura, mas a medicina tradicional chinesa não é somente acupuntura, né? Não, a acupuntura é uma técnica dentro do escopo da medicina tradicional chinesa. Existe um corpus da medicina tradicional chinesa que é muito maior que tudo isso, né? A acupuntura é apenas uma técnica. Você tem o Qigong, como eu falei anteriormente, você tem o Tuina, que é um tipo de massagem chinesa, né? Você tem o fitoterápico, né? De toda a parte da farmacopeia chinesa, né? Que é fantástico. Então são várias técnicas que entram em sinergia, né? Para trazer novamente a saúde àquela pessoa que está em desequilíbrio. Você tem ainda a moxa-bustão, que é um calor aplicado aos pontos de acupuntura. Você tem a ventosa terapia, né? Você tem o quachá e muitas outras técnicas. Né? Na tua prática diária, você trabalha com todas essas vertentes da medicina tradicional chinesa? Como é que é a tua prática diária? A minha prática diária é mais intensa na acupuntura. Apesar de usar moxa-bustão, ventosa, quachá, fitoterapia, eu não uso a chinesa, eu uso a nossa fitoterapia nacional. A fitoterapia chinesa, ela é muito complexa. As fórmulas magistrais chinesas são muito complexas de serem usadas. Então, é necessária uma formação específica dentro da fitoterapia chinesa, né? Que eu ainda não tenho. Apesar de ser especialista em acupuntura, pós-graduado em acupuntura, né, pelo Incisa Imã, de Belo Horizonte, né, que tem convênio com a Beijing University, mas eu não sou especialista em fitoterapia chinesa. Então eu não uso a fitoterapia chinesa, eu uso a fitoterapia nossa aqui nacional, que a gente conhece. Brasileira. Né? A brasileira. E uma coisa, uma curiosidade também, que a medicina tradicional chinesa, assim como a medicina ayurvédica indiana, como as medicinas orientais, né, elas estão muito ligadas a um arcabouço filosófico, né? Isso acontece na medicina tradicional chinesa, o taoísmo, o confucionismo, né? Fala um pouquinho sobre isso. A medicina tradicional chinesa ela é mais ligada ao taoísmo, muito mais ligada ao taoísmo. Existe uma história, né, de que a acupuntura teria surgido dentro dos mosteiros taoístas. Né? Existem... Há 8 mil anos atrás. Daí para lá. Né? O primeiro tratado escrito de medicina tradicional chinesa que se tem notícia, ele contava no início do século XVIII com 5 mil anos. É o Imperador Amarelo? Imperador Amarelo. Né? 5 mil anos. 5 mil anos. Primeiro tratado escrito. Né? Ou seja, já existia uma prática anterior a esse tratado. Sem dúvidas, já existia. Por quê? Isso era muito de pai para filho. Você não tinha uma escola de formação. Né? Você tinha o especialista, o mestre, né? Que era, entre aspas, como uma espécie de xamã da aldeia, que cuidava ali de todo mundo, que conhecia as práticas terapêuticas. Por favor, eu usei o termo xamã não depreciativamente, sim, e também apenas como, claro, para a gente ter uma ideia do que era. Né? Ele era o médico da aldeia, o médico da vila. Né? E ele era responsável pela saúde daquela vila. Então ele recebia um salário certinho, todo mês ele tinha um salário dele.
Quando alguém adoecia, ele deixava de receber aquele salário até que a saúde fosse restabelecida. Isso, eu ia falar sobre isso. Na China antiga, o médico só recebia o salário se as pessoas não adoecessem. Exatamente. E essa função era passada de mestre para discípulo. Às vezes de pai para filho, às vezes não. Às vezes de mestre para discípulo. Né? Então, não tinha uma escola de acupuntura ou de fitoterapia. Isto era base... Tradição oral mesmo. Exatamente. Né? Isto fazia base de toda uma tradição. Né? E tinha aquela coisa do mestre e do discípulo. Né? Muito disso se perdeu. O que se mantém ainda nas artes marciais, né? De alguma forma, sim. Mas existe um comércio muito grande disso hoje em dia. Né? Se institucionalizou muito isso. Né? Eu acho que a coisa da competição, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, mas eu acho que a coisa de você estimular a competição trouxe uma quebra nessa coisa de mestre e discípulo. Né? É uma coisa interessante, eu estou lendo um livro do Reginaldo Prandi, Segredos Guardados. Os orixás na alma brasileira. É interessantíssimo esse livro e fala exatamente da diferença do tempo, né, para o antigo Iorubá, né, para os povos de língua Iorubá, e quando eles vêm para o Brasil e começa a religião do orixá aqui no Brasil, né, essa diferença, porque lá o tempo de iniciação não existia, era o tempo que o tempo levasse. Você diz na África? Em África, né? Uhum. E aqui no Brasil a gente é premido pelo tempo do relógio, a gente é premido por outras coisas. É como a cura, né? Não existe um tempo para a cura, né? É isso aí. A cura, existe essa cobrança da nossa sociedade, mas o nosso corpo ele não está ligado nesse relógio que a gente inventou, né? O processo da cura tem o seu tempo, né? Que pode ser... A gente tem aquela ansiedade, né, de querer a cura logo, né? Mas isso para o corpo, para a natureza de uma forma geral, isso não existe, né? Porque suportar o sofrimento é muito ruim, né? Claro, mas o corpo tem um tempo interno, como a natureza tem um tempo, né? Tem um tempo dela, né? Que não é o nosso tempo cronológico que a gente mede. Vamos fazer aqui um rápido intervalo e voltamos com esse papo interessante aqui com Pedro Nogueira.